e passar para o Fernando Ferreira. A gente acabou de soltar uma pesquisa que a gente fez com uma porção de companhias pequenas, médias e grandes, e eu queria que o Ferreira, como Head de Equity Research, comentasse um pouquinho para o senhor, e aí, dessa forma, a gente já está caminhando para o final. O final, o Guilherme vai fazer umas considerações também. Fernando Ferreira, por favor. Obrigado, Fula. Obrigado, ministro, pela disponibilidade de estar aí com a gente nesse momento difícil, né, que o país vive. Pois é, a gente fez uma pesquisa aqui com 400 empresas privadas aí na última semana e 60% delas disseram que não conseguem ficar paradas entre 30 a 60 dias, né? Ou seja, número bem alto. Mais da metade delas dizia que não sabiam se iam ser beneficiadas pelas medidas do governo ou não e como acessar esse benefício, né? Então é importante né, essa declaração de onde elas têm que ir para buscar esse benefício, né? Mas a minha pergunta, voltando na questão do crédito, a gente falou com quase todas as empresas aí da nossa cobertura, ou seja, grandes empresas do Brasil, nas últimas 2 semanas, e quase todas reclamando do mercado de crédito, né? Dizendo que o mercado está fechado, que os bancos estão retraindo, já estão subindo os spreads, está muito difícil rolar dívidas já existentes, né? Então, o senhor comentou um pouco, né, do Banco Central, talvez poder acessar diretamente as empresas, mas existe alguma outra medida para destravar o crédito? Talvez o governo tentar participar do risco, né, de inadimplência desses novos empréstimos, ao invés de dar só a liquidez para os bancos, ou seja, existe alguma outra medida que vocês estão pensando? E aí uma segunda pergunta nessa linha, em relação aos bancos públicos, né, você comentou de BNDES e Caixa, mas não falou do Banco do Brasil, né? Então eu queria saber se tem alguma medida específica que vocês estão pensando em relação ao Banco do Brasil. Obrigado. BNDES e Caixa são 100% nossos. Então, nós temos total controle sobre as operações e o que vamos fazer. O Banco do Brasil já é uma empresa listada, já é mais difícil você chegar e falar, olha, dá esse dinheiro aí com subsídio, com isso, com aquilo, porque ela é uma empresa listada, então ela tem mais problemas do ponto de vista de liberdade de ação do governo central. Mas, de qualquer forma, o presidente, que é o Rubem Novaes, ele tem rolado as dívidas, nós baixamos várias instruções para os públicos de fazerem praticamente a rolagem do principal e das dívidas, capitalizando tudo, empurrando tudo para frente. Inclusive, o Banco Central também normatizou que você não pode baixar. Você pega uma empresa feita a Azul ou a TAM, elas estão voando, de repente para o voo todo. Você não vai chegar agora e dizer, olha, essa empresa quebrou. Não é verdade. Se você dá uma ponte de liquidez, mas uma liquidez também onde tem upside de uso de recurso público. Quer dizer, não pode ter refresco. O recurso público é um recurso muito valioso. Quer dizer, o governo sabe, tem noção que isso é só uma ponte de 3, 4 meses, ele não pode botar o juro na lua, mas ele tem que ter algum upside. Vocês viram, por exemplo, quando teve a crise nos Estados Unidos, a Goldman Sachs colapsou, o Buffett entrou lá e fez o debênture conversível. Ele falou, eu garanto, eu sei que o grupo é bom, eu sei que essa empresa tem uma história boa, eu compro um pedaço, se subir, eu dividi com você, boto o juro baixinho, mas uso uma cláusula de conversibilidade. Então, tem engenharia financeira de forma que você possa manter boas empresas em funcionamento e depois você ganhar. Ou seja, você não jogou dinheiro público fora, ao contrário, você salvou uma indústria de aviação e ainda ganhou dinheiro salvando a indústria porque fez uma ponte durante um fenômeno extraordinário. Então, a gente sabe disso. No caso das pequenas empresas, o caso é mais dramático, mas a gente quer que os bancos tenham também um skin in the game. Eles têm que ter a pele lá. Nós vamos botar dinheiro no Tesouro. Isso que você falou aí dos empréstimos, nós estamos botando exatamente essa linha. Primeiro, nós fomos pela linha de menor resistência, né? Baixa o compulsório e vê se o dinheiro chega lá. O dinheiro não está chegando, o pessoal reclamando. E é natural que o banco chegue e fale, bom, agora eu tenho mais um pouquinho de liquidez, mas não vou jogar dinheiro numa empresa que eu estou achando que não vai pagar. Só que a gente tem que dar um empurrãozinho no banco. Então, a gente está dizendo o seguinte, então vamos fazer o seguinte, nós vamos correr um risco, separamos um dinheiro lá no Tesouro, são quase 50 bi, para fazer o primeiro tranche, são 40 bi no primeiro tranche, depois vamos botar mais 40, e depois, se precisar, vamos botando. Mas a ideia é justamente essa, de risk sharing. Eles têm que ter um skin in the game, porque eles conhecem o cliente está lá, o faturamento está subindo todo mês, há 2, 3 anos, uma empresa média ou pequena. Ele está vendo que ela está indo e está subindo. De repente, teve esse choque. Ele fica com medo de botar o dinheiro. Mas se nós falarmos, olha, escuta, nós ajudamos você a botar o dinheiro, principalmente se você mantiver o emprego. Ele vai ver que o faturamento estava subindo, que a empresa era boa, e, de repente, ela teve esse gap, e nós estamos, de certa forma, induzindo e bancando um pedaço do risco. Nós estamos bancando 85% do risco, eles estão ficando só com 15%. Agora, nós precisamos deles também com skin in the game,
porque eles conhecem os clientes e eles têm interesse em recuperar a empresa, porque a empresa já está devendo dinheiro para eles. Então, se a gente não apoiar, a empresa quebra no colo deles. Então, nós vamos ajudá-los, mas eles também têm que endereçar justamente para quem eles acham que pode ser salvo. Para não confiar só nesse julgamento dos bancos, nós justamente estamos alongando um pouco a nossa ferramenta e chegando nessas maquininhas. Mas você tinha feito uma pergunta anterior. Eu entrei nos bancos porque foi o pedaço final, mas você começou a pergunta com aquele negócio do que você conversou, a pesquisa. Vocês fizeram a pesquisa e que o setor privado, e isso é muito importante, essa observação sua, porque ela, de certa forma, responde à pergunta anterior. A pergunta anterior foi assim: qual é o período ótimo? A economia já se entendeu com a saúde para saber quanto tempo deve durar o lockdown? E eu respondi com muita franqueza: não. Nós sabemos quanto tempo a economia aguenta antes de começar a entrar em colapso. Nós sabemos que se as linhas básicas de suprimento em alimentos, em transportes, em produtos médicos, farmacêuticos, se essa linha for mantida, a gente até consegue esticar um pouquinho o período de quarentena. A gente não sabe quanto é, mas, evidentemente, o período que a economia aguenta possivelmente é menor do que o período que a saúde exige. Nós estamos vendo que, do ponto de vista de saúde, quando o Mandetta fala na onda dele que vai subir, ele fala que ela está subindo agora, começou a subir agora, os casos agora ficam exponenciais, sobem e ficam 3 meses lá em cima. Ora, se eles ficam 3 meses lá em cima, antes de cair, e a sua pesquisa está dizendo que entre 30 dias e 60 dias as empresas começam a abrir o bico, 30 dias todo mundo aguenta. Então, primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, já começa a gente a abrir o bico. Supostamente, depois de 2 meses, já não dá mais. Então, se precisa de 3 meses do ponto de vista de saúde e do ponto de vista econômico, depois de 2 meses todo mundo abre o bico, quer dizer que o lockdown tem que começar um pouco antes do que a saúde acha e um pouco depois do que talvez a economia pense. Essa é mais ou menos a equação aí. E nós vamos ver, vai depender muito de como suba a nossa curva. Se ela estiver subindo muito acelerada, de acordo com expectativas ruins, vai haver uma pressão para o lockdown durar mais. Se, ao contrário, a coisa começar, e pode ser até uma armadilha, né? A coisa está pegando pouco, não mordeu ninguém, aí solta todo mundo, aí morde todo mundo. Daí a importância dos testes. Porque se a gente fizer aqueles testes anteriores, a gente sabe quem a gente pode soltar e também vamos ver como é que ela evolui no Brasil, em função de ser uma população muito mais jovem do que na Itália, viver ao ar livre, ao contrário da Itália, a temperatura é diferente. Por outro lado, tanto nós quanto os italianos somos muito afetivos, estamos sempre pegando, abraçando, todo mundo abraça todo mundo. Então, né? Lava pouco a mão, né, ministro? O brasileiro lava pouco a mão, é um dos povos que mais toma banho e menos lava a mão. Né? Tem uma pesquisa disso. Sim. Então, vamos todo mundo aí, pessoal, lavar a mão, que é importante. Isso aí. Deixa eu abusar do meu posto de mediador, da mesma forma que todo mundo queria saber, e aí, o Paulo Guedes fica, não fica? Onde que o Paulo Guedes está? Todo mundo tem certeza que, nesse momento, é importante demais a união do Congresso, do Judiciário e do Executivo. Como é que está a sua relação com o Congresso? Olha, curiosamente, quando a gente chegou, houve um estranhamento natural, né? Porque estava chegando uma turma nova, que tinha um establishment, tinha uma forma de trabalhar, e estava chegando justamente um presidente dizendo: olha, nós vamos trabalhar diferente. Nós não sabemos qual vai ser a governabilidade, se ela vai ser temática, como é que ela vai se montar, mas nós sabemos que não queremos fazer do jeito que era antes, etc. Bom, e do ponto de vista de economia, nós queríamos ir um pouco na outra direção, porque, como eu dizia, teve muita coisa boa que foi feita antes, né? A inclusão social,